o início de uma história marcada pelo crime. A história de Penélope, também conhecida como Japinha do CV ou Penélope Charmosa, é uma daquelas trajetórias que começam com promessas e terminam em tragédia. Ela se tornou uma figura conhecida nas redes sociais e nas investigações policiais por sua ligação direta com uma das facções criminosas mais poderosas do Brasil, o Comando Vermelho. Penélope não era uma simples participante. Ela ocupava uma posição de confiança dentro da estrutura criminosa. Atuava como uma das responsáveis por coordenar comunicações internas e movimentar recursos financeiros e legais, mantendo contato com lideranças de diferentes estados. A vida de luxo e provocação nas redes sociais. Enquanto muitos integrantes do crime tentavam se manter nas sombras, Penélope seguia outro caminho. Ela se tornava cada vez mais conhecida por exibir armas, dinheiro e símbolos de poder em publicações online, sempre com um tom de provocação às autoridades. Essa postura transformou-a numa espécie de ícone entre criminosos e curiosos, mas o que parecia glamour era, na verdade, a face mais perigosa da ilusão do crime. Penélope vivia cercada de riscos, e suas atitudes chamaram a atenção de quem a observava, tanto dentro quanto fora do mundo do crime. O monitoramento da polícia e o início do fim. As forças de segurança já a acompanhavam há algum tempo. As autoridades sabiam que ela estava envolvida diretamente em atividades estratégicas da facção, especialmente no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, regiões marcadas por conflitos constantes. Essas áreas vivem há anos sob domínio criminoso. São territórios onde o Estado tenta retomar o controle, mas enfrenta resistência armada e organizada. Penélope era uma das figuras centrais nesse contexto e, sem perceber, o cerco ao seu redor se fechava a cada nova operação. A mega operação que entrou para a história. O dia 28 de outubro de 2025 ficou marcado como uma das datas mais violentas do estado do Rio de Janeiro. Foi quando as forças de segurança deflagraram a chamada Operação Contenção, uma das maiores ações conjuntas entre Polícia Civil e Polícia Militar. Mais de 2.500 agentes participaram da operação. O objetivo era combater o avanço do Comando Vermelho e prender lideranças escondidas nas comunidades do Alemão e da Penha. Era uma ofensiva de grande escala, planejada há meses, e que se transformaria na ação policial mais letal da história fluminense. Um cenário de guerra urbana. Logo nas primeiras horas, o confronto começou. As equipes entraram nas comunidades com blindados, helicópteros e drones. Os criminosos responderam com força, utilizando barricadas e até equipamentos adaptados para ataques aéreos. O som dos disparos ecoava por ruas estreitas e os moradores ficaram presos em casa sem poder trabalhar ou estudar. Mais de 50 escolas e unidades de saúde precisaram suspender o funcionamento. O clima era de medo e tensão, o reflexo de uma guerra urbana que há décadas atinge o Rio de Janeiro. O desfecho de Penélope Charmosa. No meio dessa operação estava Penélope. Ela não tentou fugir e nem se render. Segundo as autoridades, no momento da abordagem, vestia roupas camufladas e portava uma arma. Quando as equipes se aproximaram, houve reação. Foi atingida e perdeu a vida no local. A identificação foi confirmada logo depois. A mulher, que nas redes sociais parecia desafiadora e intocável, agora se tornava mais um número nas estatísticas da violência. Seu fim foi consequência direta das escolhas que fez ao longo da vida. Os agentes que pagaram o preço mais alto. Mas Penélope não foi a única vítima daquele dia.
4 policiais também perderam a vida durante a Operação Contenção. 2 da Polícia Civil e 2 do BOPE. Homens que saíram de casa para proteger a sociedade e não voltaram. Entre eles, Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 anos, policial civil desde 1999. Ele havia sido promovido um dia antes, ao cargo de comissário, o mais alto dentro da carreira de investigador. Foi atingido durante o confronto e não resistiu. Outro era Rodrigo Veloso Cabral, de 34 anos, que havia ingressado na corporação há apenas 40 dias. Recém-casado e pai de uma menina, foi atingido fatalmente durante a ação. Também perderam a vida os sargentos do BOPE Heber Carvalho da Fonseca, de 39 anos, e Cleiton Serafim Gonçalves, de 42 anos. Ambos tinham especialização em táticas de combate e precisão. Heróis que deixaram famílias e uma história de serviço e lealdade. As consequências e os números da operação. Ao fim do dia, o saldo da operação era assustador. 64 pessoas perderam a vida, 81 foram presas e 75 armas de guerra foram apreendidas. Entre os detidos, havia suspeitos de outros estados, mostrando a expansão nacional da facção. A Operação Contenção ultrapassou a marca do Jacarezinho em 2021, quando 28 pessoas morreram. Foi a ação mais letal já registrada no Rio de Janeiro e abriu um novo capítulo no debate sobre segurança pública. O reflexo na sociedade e o impacto nas comunidades. A operação reacendeu discussões intensas. Enquanto alguns defenderam a ação como necessária para conter o avanço do crime, outros levantaram preocupações sobre o impacto psicológico nas comunidades. Moradores relataram pavor, crianças traumatizadas e famílias que ficaram sem poder sair de casa. Essa é a outra face da violência, a que atinge inocentes que vivem entre o fogo cruzado. Mas também é preciso lembrar que essas mesmas comunidades são vítimas do domínio criminoso. Regras impostas, toques de coleira, cobrança de taxas e ameaças diárias fazem parte da rotina de quem vive sob o controle do tráfico. Reflexão. O preço das escolhas. O caso de Penélope levanta uma questão importante. Até que ponto uma pessoa escolhe esse caminho e quando é empurrada por ele? Independente da origem, a verdade é que o crime não compensa. Penélope teve oportunidades. Poderia ter usado sua influência e presença digital para o bem, mas escolheu o oposto. A vida no crime é curta, perigosa e solitária. O brilho que aparece nas redes sociais é falso, é a maquiagem de uma realidade brutal. Quem escolhe esse caminho, mais cedo ou mais tarde, paga o preço. A lição que fica. Histórias como a de Penélope precisam ser contadas, não para glorificar, mas para alertar. Nenhuma quantia de dinheiro, status ou poder vale a perda da liberdade ou da vida. E por trás de cada criminoso, sempre há famílias destruídas, mães enlutadas e comunidades traumatizadas. A sociedade precisa parar de romantizar o crime. Criminoso não é herói, não é exemplo e não deve ser referência para ninguém. A verdadeira coragem está em quem enfrenta as dificuldades e escolhe o caminho certo. O caso da Operação Contenção mostra a gravidade da situação no Rio e em outras partes do país. É um lembrete de que o combate à criminalidade precisa ir além das armas. É preciso investir em educação, oportunidades e políticas que deem aos jovens outra perspectiva de futuro. Penélope fez suas escolhas e pagou por elas. Mas que a história dela sirva de alerta para que outros não façam o mesmo. Porque no fim, o crime não é poder. O crime é perda.